Shalom Aleichem, paz a todos. Vamos então ao estudo 2 do livro de Daniel. Vamos entrar então no capítulo 1 e a gente inicia o capítulo 1 com o seguinte: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então por 3 vezes Nabucodonosor invadiu Jerusalém. A primeira foi em 605, quando ele leva cativo Daniel e seus 3 amigos. Então nós vamos estudar estamos estudando nessa semana sobre esse início, capítulo 1 do livro de Daniel. Existem muitas coisas interessantes no capítulo 1 do livro de Daniel. Uma delas é que Babilônia venceu Jerusalém. O texto começa com essa aparente derrota de Jerusalém para a Babilônia. E Dukan comenta que Babilônia e Jerusalém representam forças antagônicas, representam de certa forma o bem e o mal. Obviamente, quando se fala de Babilônia, aqui em Daniel, não é como no Apocalipse, porque aqui sim o reino da Babilônia existia, mas isso aponta para algo maior, principalmente quando lemos logo em seguida que Nabucodonosor colocou os utensílios do templo na casa do seu Deus. Isso repete 2 vezes, e também o texto diz da terra de Sinar. E essa expressão ela é rara no texto bíblico. Precisamos voltar lá em Gênesis capítulo 11, onde ali vemos a Torre de Babel. E também ela é construída nessa terra, na terra de Sinar. E o desejo de Babel é de engrandecimento. Ao longo do texto bíblico vai aparecer esse desejo, vamos perceber esse desejo em relação à Babilônia. Afinal de contas, em hebraico, a palavra Babilônia é Babel. Então, é muito importante termos esse grande conflito em mente. Afinal de contas, essa destruição a Jerusalém significava destruição do templo, significava também que os deuses da Babilônia haviam vencido o verdadeiro Deus, Deus de Israel. Porque naquele contexto, como comenta House, uma guerra entre 2 países era em última instância uma guerra entre deuses. Mas o verso 2 vai trazer algo interessante, porque vai dizer o seguinte: o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim. Então, apesar dessa aparente derrota, é notável de que Deus está no controle de tudo, mesmo nessa derrota, até porque se formos a outros livros, a gente conhece de que os profetas Isaías, Jeremias e outros, a gente entende que esse é um castigo, é uma das maldições que o povo está sofrendo e que já foi anunciada. Os profetas chamaram o povo de volta para o arrependimento, mas eles não se arrependeram. Então, os profetas já anunciaram que Jerusalém, que Judá seria entregue à Babilônia. E também já anunciaram que depois de 70 anos haveria restauração. Portanto, essa invasão se deu a primeira vez em 605, onde Nabucodonosor era o comandante do exército. Ele sitia Jerusalém, antes ele vence o Egito. Judá era praticamente um vassalo do Egito. Ele vence o Egito na batalha de Carquemes, onde ele avança então até a Palestina, até Judá, sitia Jerusalém. E nesse período, nesse momento, 605, ele leva então Daniel e seus amigos cativos para a Babilônia. Ele precisa retornar antes, porque é sabido de que seu pai, Nabopolassar, morreu. E o reino está correndo risco de ser dominado. Então Nabucodonosor volta para ser entronizado. Ele volta por um atalho para chegar mais rápido, e uma caravana também segue ele, e essa caravana vai pelo caminho usual, caminho normal. Então Daniel e seus amigos tiveram que caminhar, tiveram que ir a pé de Jerusalém, possivelmente de Jerusalém até
a Babilônia. Algo muito complicado. Imagine, jovens, alguns comentam em que Daniel poderia ter entre 18 anos, por volta de 18 anos, Daniel e seus amigos, jovens que são levados para uma terra distante, para uma terra com costumes diferentes, com religião diferente, com aspectos totalmente contrários àquilo que eles estão acostumados à religião de Israel, aos costumes do povo de Deus, do povo de Israel. E é interessante como há uma seleção, e essa seleção era algo para escolher justamente aqueles jovens em potencial. Um comentarista disse que era comum ter essas seleções, tanto no Egito quanto em outros países, em outros povos, para escolher jovens proeminentes que pudessem aprender a cultura daquele país, a política, e assim se tornarem servidores, se tornarem funcionários ali do palácio. E o texto vai dizer justamente isso, e vai descrevê-los como sem defeito, boa aparência, instruídos, aqui no verso 4, doutos em ciência, versado em conhecimento. E assim eles têm que estudar a cultura, os costumes da época, aquilo que era ciência, astronomia e astrologia. Os babilônios, eles eram mestres nessas áreas. A matemática estava de maneira bem avançada ali. Inclusive o sistema sexagesimal que nós usamos, contar horas em 60 minutos, né, e assim por diante, ele advém da Babilônia, que usava esse sistema sexagesimal. Eles faziam cálculos e também estudavam os astros, que nós dividimos hoje em astronomia e astrologia. Não havia essa divisão, então havia esse entendimento também místico com relação aos astros, e como comenta Duncan, de que esses astros eles influenciavam no destino, na vida humana. Então, o fato de hoje as pessoas olharem o horóscopo vem de algo muito distante, que é ali da Babilônia. Mas os amigos de Daniel e também Daniel, eles recebem aí um novo nome, novos nomes, onde cada nome anterior, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, tem um significado com relação a Deus. Daniel significa Deus é o meu juiz. Já os seus amigos, os significados são os seguintes. Ananias significa graça de Deus. Misael significa quem é como Deus. E Azarias significa Adonai, ajudou, o nome de Deus aí, que não é pronunciado, tetragrama sagrado, ajudou. E os nomes são trocados agora para outros, né? Nomes que têm relação com os deuses da Babilônia. Belsazar, que significa Bel, que Bel preserve a sua vida. Bel é outro nome para Marduk, uma das principais divindades da Babilônia. Sadraque, Ananias se transforma em Sadraque, significa ordem de Aku. Misael, mudado para Mesaque. Mesaque significa quem é semelhante a Aku, que é um dos deuses da Babilônia, deus sumério da lua. E Azarias, ele recebe o nome de Abednego, que significa servo do negro. Outro nome de Nabu, deus da sabedoria. Mas é interessante que o texto bíblico faz uma brincadeira, uma ironia. Ele acrescenta letras, por exemplo, Beltesazar é o mesmo nome daquele rei, depois ali no capítulo 5, Belsazar. Então, o texto bíblico acrescenta letras, tira letras dos nomes, daquilo que seria o nome, que significaria algo em relação aos deuses babilônios, para dizer o seguinte: Daniel está em Babilônia e seus amigos, mas eles não são de Babilônia. E isso também acontece logo após com a resistência em não participar do banquete do rei. E precisamos entender esse banquete como algo além do banquete, como comenta Duncan em seu livro Segredos de Daniel, que esse banquete, a expressão usada, a expressão técnica usada ali no banquete, ela acontece em outro contexto em relação ao serviço sacerdotal. Então,
aquele banquete era mais que um banquete, era um culto, era uma adoração a Nabucodonosor, aos deuses da Babilônia. Então Daniel e seus amigos, eles não poderiam de maneira nenhuma participar desse banquete. E, obviamente, poderia também ter comida, alimentos impuros, não kosher, não permitido por Levítico 11 e também Deuteronômio 14. E também alimentos sacrificados a ídolos que judeus não poderiam comer, inclusive até depois, com a entrada dos gentios no mundo da igreja cristã, essa lei de não comer carnes sacrificadas a ídolos, ela é ratificada ali no concílio em Atos capítulo 15. Então Daniel, diz o texto, resolveu firmemente, verso 8, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. E aqui há algo interessante também, que é em relação ao verbo usado aqui, o verso 5, em relação a Nabucodonosor, ao rei. O verbo usado aí é determinou. E esse verbo, ele aparece poucas vezes na Bíblia. Ele aparece mais 2 vezes lá no livro de Jonas, onde o sujeito ao qual esse verbo aparece é para Deus. Deus determina o peixe e determina também uma planta para Jonas. Então a ideia aqui de que Nabucodonosor está se colocando no lugar de Deus. E é por isso que Daniel e seus amigos, ao escolher uma dieta, eles escolhem justamente uma dieta que foi prescrita lá por Deus, pelo Criador, em Gênesis. Então isso é interessante porque a ideia, o conceito de adoração, ele perpassa por Daniel 1. E isso também vai nos ajudar, nos auxiliar a entendermos Daniel 3, Daniel 6 e também, posteriormente, o livro do Apocalipse. A questão de adoração aqui nesse capítulo é muito forte. E é interessante também como Daniel e seus amigos são educados. Eles pedem para que o chefe ali, Aspenaz, dê para eles tempo. Isso é interessante. E Aspenaz, por incrível que pareça, dá tempo, aceita o pedido. Ele corria, obviamente, risco, se Nabucodonosor soubesse disso, tratando alguns diferentes de outros. E eles recebem 10 dias. E o texto diz que ao final dos 10 dias, eles estavam mais robustos, em algumas traduções, estavam mais saudáveis, contra as outras traduções, mas a palavra usada aqui é a mesma usada lá no sonho de José para vacas gordas, vacas magras, espigas magras, e espigas e vacas gordas. Essa é a mesma palavra, porque naquele contexto, gordo é ser saudável. Não o gordo ou obeso, mas a ideia de estar gordinho, estar robusto, estar saudável, estar vistoso. Então essa é a palavra usada aqui, o conceito dela em hebraico. E é interessante que às vezes fazemos uma relação entre a alimentação deles e a sabedoria ou a inteligência e conhecimento, mas o texto ele não vai fazer essa relação direta. Ele vai, na verdade, dizer que Deus deu, verso 17, o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então é Deus que dá, e o verbo dar, ele aparece no início e depois aparece aqui no final. Isso é interessante, o verbo dar aparece ali no verso 2, dizendo que o Senhor deu, o verbo Natan em hebraico, e aqui aparece que o Senhor deu conhecimento e sabedoria. Portanto, o personagem central do capítulo 1 e obviamente do livro de Daniel é Deus. Deus é que está guiando tudo. Deus é que entrega, que dá nas mãos a Joaquim, rei de Judá. Ele que entrega Judá para Nabucodonosor. É ele que dá a sabedoria para Daniel. Deus é o personagem central. Às vezes, como o autor da lição comenta, Elias Brasil, às vezes enfatizamos Daniel, os personagens, seus amigos, a sua fidelidade, sim, é importante, mas o personagem principal dessa história é Deus, Deus que está no controle de tudo. Essa é uma das características também da literatura apocalíptica. E ao final, nós vemos que
eles são aceitos, o teste, eles passam no teste, eles estão 10 vezes mais inteligentes que os outros, têm mais sabedoria do que os outros, e o rei aceita eles junto à corte. E o texto vai dizer: em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E o texto vai terminar com essa nota, uma nota que é de esperança. Daniel continua até o primeiro ano do reinado de Ciro. Então o texto começa com uma aparente derrota e termina com uma esperança. Afinal, Ciro é que vai ser o libertador. Essa história, ela nos ensina algumas coisas. Nos ensina que, apesar das dificuldades, das provações, nós podemos confiar em um Deus que controla toda a história. Esse Deus, ele deu sabedoria para Daniel, ele também estava no controle na situação de Babilônia e de Jerusalém. Então podemos confiar inteiramente num Deus que conhece o fim desde o princípio. E também podemos olhar para Daniel e seus amigos e enxergar um exemplo de resistência às coisas que ferem os princípios. Daniel e seus amigos não participam do banquete, afinal de contas o banquete feriria o princípio dele, afinal de contas ele adorava somente a Deus e não ia participar de algo dessa natureza. Então que Deus abençoe, continue acompanhando os nossos vídeos, compartilhe, curta e se inscreva também no canal.